Da maravilhosa ajuda que a Uneal está fazendo aos terreiros do interior de Alagoas. Eu falo especificamente em Arapiraca, na cidade de Arapiraca. Há 13 anos atrás, essa história eu nunca contei em público, é pela primeira vez que vai ser contada. Eu tenho aqui testemunhas, filhas e filhos. Há 13 anos atrás, no dia 8 de janeiro, a primeira segunda-feira do ano, eu fui surpreendido na minha casa por alguns policiais que disseram que o delegado da cidade estava me convidando para uma conversa. Eu acompanhei esses policiais civis. Nessa conversa, eu fui torturado, eu apanhei, eu fui para o pau de arara para dizer a um policial corrupto, assassino, pistoleiro famosíssimo, aonde eu tinha enterrado o feitiço que iria matar a amante dele. Uma pessoa que, por não gostar do meu irmão, que ficava numa rua muito movimentada e cercada por evangélicos, falou que uma senhora tinha ido na minha casa à procura dos meus brechos de babalorixá para fazer o feitiço, onde teria acontecido o contrário. Esta mulher, eu não sabia que era amante desse homem, teve na minha casa com uma criança pequena para que fosse benzida por ramos, porque eu nasci na Jurema, inclusive o pai que me criou é pai também e sangue de um pai santo que está aqui, que é o Roberto, que é o senhor Leonino. Nada mais disso foi feito. Mas a conversa, quando saiu dos ouvidos desse policial, foi que eu estava fazendo feitiço, amando da amante dele para dar fim à esposa. Eu fiquei 1h40 de sofrimento, apanhei bastante. Até que um advogado vindo do Rio de Janeiro para a cidade de Arapiraca pediu abrigo na minha casa, o doutor Luiz Liberal. E ao doutor Luiz Liberal, a mãe de um rapaz que está aqui, do babalorixá, o pai José de Xangô, foi até esse advogado e disse: prenderam meu pai, ele está preso, faz alguma coisa. Esse cidadão foi até a delegacia de roubos e furtos da cidade. E lá perguntando ao delegado se eu me encontrava lá e eu era cliente dele. A princípio ele negou, mas depois ele não pôde negar. E na sala de tortura chegou um policial e disse: para com tudo, que tem um advogado aí para proteger esse macumbeiro. Pararam, pediram que eu fosse até um banheiro tomar um banho e ficar na outra sala, esperando, aguardando a conversa que estava tendo com o delegado. A todo instante passava um policial por mim e dizia: vai ver o segundo tempo, filho. Tem o segundo tempo. Eu saí, fui liberado, por não ter provas contra a minha pessoa, eu fui liberado. Mas aí eu fui para um cárcere particular, porque aconteceu o seguinte: o segundo tempo, senhora secretária, era para mandar me assassinar, porque esse homem nunca perdoa ninguém. Ninguém que passou pelas torturas dele, ninguém que foi perseguido por ele, conta a história. O único que está contando a história sou eu. Eu sou de Xangô, com muito orgulho. Nasci chamado. E Exu falou que se eu perdesse a fé, eu ia perder a vida. Mas se eu não perdesse a fé, Xangô nunca mais ia permitir que eu fosse. Eu tive que passar 46 dias trancado dentro da minha residência, com portas fechadas, com luzes apagadas. Eu comia porque a minha vizinha do lado, irmã daquele cidadão ali, me dava alimentos. Os vizinhos ficavam vigiando os 3 homens que ficavam um numa esquina, outro em outra, e um andando, circulando e perguntando onde é que estava o padroeiro, porque ele precisava fazer uma consulta, e era mentira. Isso tudo aconteceu porque 7 dias depois da minha prisão, a mesma pessoa que me prendeu, que mandou me prender, que me torturou, foi preso
por uma operação que houve aqui em Alagoas, chamada Operação da Gangue Fardada, que prendeu o órgão Cavalcante, e ele foi um dos que foi preso pela Polícia Federal. Isso gerou mais ódio na família, porque a família dizia: tantos anos que ele apronta, que ele faz e fica impune, aconteceu após a prisão, 7 dias depois que ele perdeu aquele maconheiro, agora que nós temos que matá-lo. 46 dias eu passei em cárcere dentro da minha residência. Até que ele, na delegacia, aqui na cadeia, aqui na Polícia Federal, ele descobriu e soube que nada mais era do que um plano para fechar o meu terreiro. E usaram ele como uma palmatória para o pai Alex. Ele, na prisão, se converteu à religião evangélica e pediu para que uma pessoa da família dele procurasse a minha família, procurasse as minhas pessoas e dissesse que não tinha mais nada contra mim, que eu estava, entre aspas, livre, e que ele não ia mais perseguir. E deu ordem para os amigos que trabalhavam para eles, os capangas, a não fazerem mais campanha perto da minha casa. Foi quando eu comecei a sair da rua, as pessoas me veem bastante magro. Tinha uma filha de Omulu que largou a família todinha para cuidar de mim. Enfim, eu me vi livre, mas só que eu passei muitos anos, senhora secretária, e todos vocês, meus irmãos, com medo. Eu parecia um emboado, ninguém podia tocar em mim, eu me fechava. Eu tinha medo, eu tocava por candomblé domingo à tarde. Eu não tocava à noite, eu só tocava até às 9 horas. Eu não podia ver uma luz azul e vermelha, que eu já achava que era a polícia que estava chegando na minha casa. Eu via para o comércio de uma rua, por uma rua, voltava por outra. Eu não andava à noite. O meu mestre, como muitos conhecem, o mestre Serapim, dizia: deixa de medo, que o medo é o maior inimigo de quem quer vencer. Enquanto isso, o meu pai, de Jurema do Albino, dizia à minha mãe: Bernardo Velho deixou um recado que não é hora do sepultamento de Alex, não vai haver enterro dele, vai haver enterro de outros, mas dele não. E isso foi acontecendo. Eu passei a me sentir um ser humano, um babalorixá, o pai Alex, uma pessoa que voltou de novo a ter ânimo e alegria pela religião, quando eu conheci a UNEAL, quando eu conheci o professor Cléber. Ele fazendo os primeiros seminários, ele me convidou desde o primeiro, eu fui. Coisa simples, apedrejado, discriminado, rio dele, rio dos participantes do seminário. Participei da luta para Chairo e Cléber chegar. Inclusive no dia da posse, eu fiz questão de contar a lenda de Oxalá, quando foi sujo 3 vezes por Exu, para que Oxalá fosse considerado como aí respeitado, o orixá Fufum, o pai de todos os orixás, o que ele não teve que passar na mão de Exu. O professor Cléber teve um acidente de carro até chegar lá. Mas Oxóssi, Iemanjá, os orixás, se estiveram levaram ele. A minha vida, a vida do meu ilê, a história da minha casa de santo e de mais casas de santo da cidade de Arapiraca começaram a ser vistas com outros olhos. Foram abertas outras portas. A sociedade de Arapiraca começou a ver o candomblé diferente, graças à dedicação desses 2 homens, o Jairo e o Cléber. A senhora não sabe o quanto é duro e quanto foi sacrificioso eu, medo, com uma oitava série, uma cidade de 3 mil habitantes, obrigado. Uma cidade de 3 mil habitantes, me deslocar para uma cidade que é a 2ª maior do estado, criar uma ONG chamada Casa de Caridade. Para mim conseguir o CNPJ dessa ONG, eu demorei 6 meses. 6 meses. Nenhuma instituição estadual ou municipal ou federação zeladora do cultos, ou seja, qualquer tipo de entidade, não me ajudaram em nada. Fui lutando sozinho, mas consegui montar a ONG Casa de Caridade.
as portas não se abriram. Abriu a porta do Mesa Brasil através do SESC e hoje é do CEDELAF. Mas hoje, os professores das escolas do interior convidam o Pai Alex para falar isso que você... Eu venho aqui aprender, para passar para os professores e aos alunos das escolas do interior. Graças a quem? Ao professor Kleber. Eu vou dar entrevista nas rádios. Secretária, há poucos dias atrás, a minha esposa liga para mim e disse: corre aqui depressa, tem uma viatura da polícia na nossa porta. Eu só como louco numa bis 125 que eu tenho. Cheguei lá, não era nada mais, era um policial querendo dizer para mim, sabe o quê? Que depois do primeiro congresso que houve lá, o major do dia disse a todos os oficiais que estavam em trabalho, que se recebesse algum comunicado através de 190 sobre perda de candomblé, fosse com cuidado, com respeito, não batesse nas portas dos terreiros. E nós conseguimos isso. Foi através daquele congresso, que é R$1, esse filho de Oxóssi e aquele filho de Manjá fez por nós. Então só temos a gente agradecer e pedir, professor, se aqui na capital da cidade, do estado de Alagoas, não tem terreiros de candomblé, não tem pai de santo que precisam mais do seu trabalho, não abandona a gente não, porque nós lá do interior estamos precisando, e muito, e que é Exu, e chamou lá, porque no próximo ano, haja mais um seminário que chamou rezar, porque nós estamos carentes, e já somos carentes, e ainda vamos demorar muito tempo para nos libertar do que aconteceu em 1912 e principalmente do que está acontecendo agora há pouco tempo, que são 13 anos só que aconteceu isso com o Pai Alex, mas já aconteceu com outros babalorixás. Muito obrigado, desculpe a minha exaltação, mas eu não poderia jamais dizer no final desse projeto chamou Rezado Alto, vim aqui dizer o que ele representa para mim, para a minha comunidade, para o povo do Axé, da cidade